Capítulo 17 do Livro de Ouro de Saint-Germain. Os Andes. Quando estiverdes suficientemente fortes para suportá-lo, nós vos traremos em forma descritiva uma das mais estupendas das expressões do uso correto e incorreto desta poderosa presença Eu Sou. Vou narrar-vos uma experiência real que teve lugar onde estão agora as montanhas dos Andes, na América do Sul, num tempo muito remoto, quando os filhos de Deus começaram a esquecer pela primeira vez a sua origem e a exigir como sua a poderosa energia da qual estavam conscientes. Os estudantes e o género humano têm somente um tenue conceito da angústia que eles criaram, de quão poderosamente foi mal usada esta força em certo tempo para motivos egoístas. Nunca se conheceu condição semelhante anteriormente. Entretanto, restaram vestígios da cidade subterrânea e na qual ocorreu isto. Que os filhos de Deus despertem para a maravilhosa atividade e uso dos poderes da luz para o bem da humanidade, quando a sua atenção estiver concentrada sinceramente nesta luz. Se os muitos estudantes dos vários ângulos da verdade na Terra pudessem hoje em dia afastar a ignorância da mente externa e acreditar nos aparentes milagres no decorrer dos tempos, romper-se-ia a casca do eu exterior e deixariam entrar a luz. A fé de crer nas coisas que não se vêem é um dos maiores meios para abrir a porta à atividade consciente da luz, da presença Eu Sou. Da mesma maneira que usais o automóvel e o avião para cobrir distâncias rapidamente, assim também a grande, poderosa presença Eu Sou usa o corpo. O corpo representa o avião e a mente o seu poderoso motor, através do qual a presença Eu Sou o impulsiona. Eu estou certo de que os estudantes não compreenderão a forma subtil que adota a dúvida. Um questionamento, consciente ou não, referente ao poder total da presença Eu Sou, é uma forma subtil de dúvida. Aqueles que querem ou tratam de discutir a questão da realidade da grande verdade da vida, creiam ou não, estão a admitir a dúvida nas suas vidas. Hoje em dia, nenhuma mente racional e sincera que uma vez tenha voltado a sua atenção e a tenha fixado firmemente na presença Eu Sou, pode discutir, duvidar ou suspeitar da omnipotência dessa presença Eu Sou. A dúvida, escassamente reconhecível, que deixa entrar na mente argumentos referentes à origem do seu ser, é somente uma falta de fortaleza para se alçar contra a lei da resistência, fortaleza por meio da qual se mede o crescimento do externo. Há uma diferença muito grande entre o raciocínio sincero para reconhecer a verdade e a tendência humana de discutir uma realidade na qual eles querem acreditar. Sempre damos as boas-vindas, muito seriamente, à interrogação sincera da verdade. Porém, nada temos a ver com aquela natureza cuja tendência dominante é de discutir contra a realidade da verdade. Quanto mais discussão da verdade na vida de uma pessoa, mais será a barreira que ela constrói para depois ter de vencê-la num dia distante. Os estudantes que criticam, condenam ou julgam este canal de expressão da verdade encontram-se parados na borda de um precipício, no qual cairão a qualquer momento, devido à sua própria criação. Desejo que todos compreendam que esta radiação da luz foi estabelecida com certo propósito definido e seguirá fazendo o seu trabalho,
prescindindo de qualquer personalidade ou de todas as personalidades que existam. Digo isto abertamente para que os estudantes desta radiação possam compreender que estão a tratar com forças poderosas que são tão reais como a própria realidade. Aqueles que não possam passar neste teste e suportar o brilho da luz não deverão culpar ninguém, a não ser a si próprios, porque têm livre arbítrio e lhes foi dado o uso da poderosa presença Eu Sou, através da qual podem manter o autocontrole absoluto. Tenho de esclarecer-vos outra vez que sereis suficientemente insensatos se discutires a verdade sagrada que vos está a ser dada para a vossa própria liberdade e uso, com aqueles que nada sabem sobre ela. Estareis metendo-vos em águas profundas de dúvida e interrogações. Somente vos posso dizer que no passado, aqueles estudantes que eram levados aos retiros para instrução não era permitido e nem pensavam discutir a verdade entre eles. Eles aplicavam silenciosa e seriamente a instrução comunicada pelo mestre e chegavam aos resultados desejados. Seria melhor que os estudantes fossem apedrejados nas ruas em vez de condenar, criticar ou julgar a luz que lhes é dada, porque se entrassem na presença Eu Sou, como foram dirigidos, cada pergunta, cada problema nas suas vidas desapareceriam como a névoa ante o esplendor da luz solar da manhã. Estou certo de que todos estes estudantes são suficientemente fortes para ouvirem a verdade e usarem a força da presença Eu Sou para governarem e controlarem o externo a fim de receberem a presença completa, o amor, a sabedoria, poder e opulência da grande, toda-poderosa presença Eu Sou, que os capacita a pensar, sentir e viver o que lhes deu o desejo de alcançarem a verdade e a luz. Desejo dizer-vos abertamente e com o cetro de fogo colocado na consciência dos estudantes que o seu irmão e irmã que estão a transmitir-lhes isto são somente mensageiros daqueles que souberam e provaram esta lei durante muitos séculos. Estes grandes seres nos quais a vossa atenção se fixou não são um mito, nem uma invenção da imaginação do externo. São seres amorosos, vivos e sábios, que possuem o poder e o podem dirigir e usar sob a sua própria vontade, coisa impossível de ser concebida pela mente humana. No passado, o estudante sempre tinha um tempo quase ilimitado para se decidir entre se desejava atuar na luz ou se queria seguir vagueando na ignorância da sua presença e faculdades poderosas. Os ciclos cósmicos mudaram muitas vezes e chegou o tempo em que os filhos de Deus têm de tomar a sua decisão final, ou seja, decidir a quem querem servir. Nunca antes na história do mundo foram dadas tantas oportunidades ou assistência aos filhos da terra para que aceitem o esplendor do sol, da luz eterna de Deus e caminhem seriamente e sem medo dentro do seu esplendor radiante, livres para sempre livres de toda a limitação, vivendo na abundância dessa luz que os envolve como um manto de paz e descanso. Outra vez vos digo, amados estudantes, se não conseguis sentir no vosso coração a verdade destas instruções trazidas até vós de uma fonte de ouro, então nunca, em nome de vossa presença Eu Sou, digais ou façais algo que desencoraje o outro acerca da luz que pode receber. Na plenitude do grande amor do meu ser, dou-vos a verdade plena e genuína e que o seu esplendor cause a compreensão e o saber que significa o ousar, fazer e calar. Qualquer pergunta que surja na vossa mente sobre a realidade ou autenticidade da fonte da vossa instrução somente impede
o vosso progresso e ocasiona a demora de meses ou anos em realizarem o que podeis fazer facilmente em poucas semanas, com a mente livre e em paz. Como um que vos escolheu, eu sei e sinto cada um dos vossos pensamentos. É muito fácil ao estudante pensar que ninguém conhece os seus pensamentos. Porém, para a hosta ascensionada, não há ato ou pensamento que possa ser escondido, porque tudo o que pensais fica registado no mundo etérico ao vosso redor, de maneira tão natural como o nariz na vossa face. Nunca, pois, cometais o erro de sentir que podeis pensar ou atuar em segredo. Podeis esconder algo facilmente do eu externo, porém, nunca da presença eu sou, que é a hoste ascensionada e para quem não há obstrução. Isto, meus queridos estudantes, é tudo o que me é permitido dizer para vos ajudar e ficai alerta. No futuro, não se fará qualquer referência adicional sobre isto. Recordai que a decisão está dentro de vós se quereis ou não seguir adiante. Agora vos direi algo mais alentador. A única razão possível pela qual o raio pessoal de Jesus pode ser dado àqueles que estão sob esta radiação, naturalmente, foi porque 7 destes grupos de estudantes foram testemunhas da ascensão de Cristo há 2000 anos. Ele os viu e reconheceu então como ele os vê nesse momento, e não somente está a dar agora reconhecimento, como também assistência. Da mesma maneira que esta radiação chega a vós, amados meus, chega aos corações daqueles que podem receber a presença. Por esta radiação, muitos que têm um amor profundo por Jesus ou de Jesus, através dos canais ortodoxos, serão despertados para a presença eu sou de Deus dentro deles. Além disto, a atividade conjunta de Jesus com a hoste ascensionada estende o seu manto de amor, paz e luz sobre a humanidade, sendo esta a época em que a atenção é mais facilmente atraída. Amados meus, parecer-vos-á incrível que eu digo que os mestres de luz e sabedoria têm passagens através da terra em todas as direções, da mesma maneira que vós na terra tendes estradas para ir de um extremo ao outro no vosso automóvel? Se compreendesseis a estrutura atômica da Terra, não pensarias ser isso algo tão incrível, porque aqueles grandes seres que assistiram ao progresso da humanidade desde o princípio têm que fazer uso somente de certos raios para caminhar através da Terra, tão facilmente como vós podereis andar através da água. A diferença seria que eles deixam aberturas atrás de si, enquanto que vós, na vossa caminhada através da água, esta se fecha após a passagem ao caminho, e o caminho desaparece. Com os grandes seres que fizeram brilhar os caminhos para a humanidade em direção à luz, verificou-se o mesmo. O caminho fica para aquelas crianças de pouca luz que possam encontrá-lo e segui-lo. Se algumas vezes os estudantes cometem um erro e se desviam para o caminho errado, têm a presença Eu Sou para os chamar outra vez para o poder principal e os conduzir novamente, até que eles possam também ser portadores da tocha e iluminadores do caminho para aqueles que virão depois. Eu sou a poderosa presença que nunca se torna impaciente ou se sente desalentada pelos longos períodos nos quais os filhos da terra se afastam da luz, desfrutando as atividades sensoriais, até que estas se lhes pareçam tão repelentes e quase, no último alento, gritem: "Ó Deus, salvai-me!" Sorrio quando imagino que pensais que eu sou um velho carrancudo, porém, não é assim. Tenho a coragem necessária para vos dizer as verdades que necessitais
e para que tireis proveito delas. Quando me conhecerdes melhor, não me considerareis nem tão velho, nem tão carrancudo. Enquanto tiveres dúvidas, não encontrareis totalmente abertas as portas da instrução. Os raios naturais far-se-ão permanentes para a Terra e serão recolhidos no seu centro, se o desejo da humanidade para alcançar a luz for genuíno, e assim determinar se esta atividade autossustentada vale a pena. O globo está composto de terra, água e ar. Os raios são o fogo cósmico, interpenetrando os outros 13 elementos. Os raios que passam através da Terra entrelaçam-se, suavizam-se e formam a radiação luminosa da atividade concentrada da luz. Um dos raios entra na crosta terrestre num ponto ao sul, no centro do deserto de Gobi, e o outro entra ao oeste, do lago Titicaca, nas montanhas dos Andes. É o maior lago da América do Sul e o mais elevado em todo o mundo. Foi um ponto de grande importância séculos atrás. Estes são os 2 pontos mais intensos de luz na Terra. Durante cada ciclo tem lugar uma atividade cósmica, no qual não se pode interferir. As grandes leis cósmicas são exatas até no mínimo detalhe e não conhecem falha ou acidente. Nada considereis a não ser a grande presença Eu Sou. Cuidai e governai o vosso sentimento, porque, de contrário, chegará o momento em que sereis apanhados desprevenidos. Quando algo vos acontece que conheceis a lei, ficais desalentados. Deveríeis voltar-vos imediatamente para a presença Eu Sou e perguntar o que deveis fazer, e não manter a vossa atenção fixa no desalento, pois às vezes necessitais até de um terremoto para vos sacudirdes desse desalento. Usai o decreto. Esta resistência tem que dar passagem e a vista e o ouvido têm que se manifestar. Tomai a posição firme de que eu sou a presença da minha perfeita vista e ouvido para sanar essas condições. Cada um deveria usar o decreto. Eu sou a minha vista e o meu ouvido perfeitos. Os contos das 1001 Noites vieram originariamente dos mestres, que nos deram como verdade velada para ajudar a humanidade, e aqueles que acreditaram neles através da fé receberam manifestações maravilhosas. No começo destas manifestações maravilhosas é preciso haver fé para vencer, até que possamos manifestar a realidade, porque a fé é o poder sustentador e se a podemos manter, torna-se realidade. Sempre existem as 2 atividades da lei quando entrais plenamente na sua ação. Primeiro, a condensação e segundo, a conversão em éter. Segui serenamente e não deixeis que o tempo, o lugar ou as coisas interfiram. A mente externa tem de se manter calma e constante, e a vontade externa e interna deve tornar-se uma só. Quanto mais a atenção estiver mantida nelas com firme determinação, mais lhes será revelada a operação interna, até que possais manipulá-la conscientemente. Fim do capítulo 17 do Livro de Ouro de Saint-Germain. Ahava Satnam Shalom.